Henrique já tinha colocado a chave na fechadura quando ouviu o próprio nome do outro lado da porta. Ele tinha voltado quase 3 horas antes do previsto. Uma reunião na Faria Lima fora cancelada. O motorista ficara preso no trânsito e Henrique decidira subir sozinho para o apartamento. Pensava em tomar um banho, trocar de roupa e talvez convencer Camila a jantar fora. Fazia semanas que os dois dividiam a mesma cama como quem divide um elevador perto demais para fingir distância. Longe demais para tocar no assunto. Só que a voz de Lúcia, mãe de Camila, atravessou a porta antes que ele entrasse. Você devia agradecer todo santo dia pelo Henrique ainda não ter descoberto que tipo de mulher você é. Henrique tirou a mão da maçaneta. Dentro da sala. Alguma coisa de vidro tocou a mesa. Camila respondeu num tom tão baixo que ele quase não ouviu. Eu já fiz tudo o que você pediu. Deixa ele fora disso. Lúcia soltou uma risada curta. Fora disso, minha filha. Ele sempre esteve dentro. Só não sabe. Henrique ficou imóvel. Não encosta mais nas contas dele. Camila disse. Nem na empresa. Rochou. Agora você criou coragem. Eu tô falando sério. Você sempre fala sério quando tá com medo. Houve alguns segundos de silêncio. Então Lúcia falou a frase que fez Henrique esquecer até de respirar. Se o seu marido confia mais em mim do que em você, a culpa não é minha. Ou você esqueceu quem contou para ele sobre aquela transferência? Camila não respondeu. E quem mostrou os extratos? Outro silêncio. E quem explicou por que você vivia escondendo coisa dele? Chega. A voz de Camila saiu diferente. Não mais baixa. Apertada. Você prometeu que não ia usar aquilo contra mim. Eu prometi muita coisa. Henrique empurrou a porta. As duas mulheres se viraram ao mesmo tempo. Camila estava de pé ao lado da mesa de jantar, com uma pasta parda pressionada contra o peito. Lúcia permanecia sentada, impecável num conjunto bege. Uma xícara de café diante dela e a tranquilidade de quem, até um segundo antes, acreditava estar sozinha com a filha. Por um instante, ninguém falou. Lúcia foi a primeira a recuperar o rosto. Henrique, que surpresa. Você não ia chegar depois das 7. Ele fechou a porta devagar. Que transferência. Camila empalideceu. Lúcia ajeitou o guardanapo ao lado da xícara. Não sei do que você está falando. Engraçado. Henrique largou a pasta de trabalho sobre o aparador. Há 20 segundos você sabia. Você ouviu pela metade. Então me conta a outra metade. Camila finalmente olhou para ele. Não havia pedido de socorro naquele olhar. E isso incomodou Henrique mais do que se ela tivesse chorado. Havia medo? Sim, mas era um medo antigo. Um medo acostumado a morar ali. Henrique. Ela disse. Não agora. Ele soltou uma risada sem humor. Você ouviu sua mãe falar que mexeu nas minhas contas. Que mostrou extratos meus e que fez alguma coisa parecer sua. E a sua resposta é, não agora, eu consigo explicar. Essa frase você já usou. Camila baixou os olhos por meio segundo. Lúcia percebeu. E atacou. Tá vendo? É exatamente disso que eu vivo falando. Ela esconde. Você descobre, e depois ela pede tempo. Camila sempre foi assim. Henrique virou o rosto para a sogra. Eu não perguntei para a senhora. Lúcia ficou quieta. Foi pouca coisa. Só alguns segundos. Mas Camila nunca tinha visto Henrique falar com a mãe dela daquele jeito. Henrique, por favor. Camila insistiu. Por favor o quê? Não transforma isso numa briga agora. Já é uma briga. Eu só acabei de descobrir que estava nela. Lúcia se levantou. Talvez seja melhor eu ir embora. Henrique deu um passo para o lado, bloqueando o caminho até a porta. Não. Agora a senhora fica. Você não vai me impedir de sair da casa da minha filha. Minha esposa acabou de dizer para a senhora não mexer mais na minha empresa. Eu quero saber por quê. Camila apertou a pasta contra o corpo. Lúcia notou o movimento. Henrique também. Que pasta é essa? Camila não respondeu. Lúcia inclinou a cabeça. Pergunta para ela. Camila fechou os olhos por um instante. Foi aí que Henrique entendeu uma coisa que deveria ter percebido muito antes. Lúcia não parecia surpresa com o medo da filha. Ela parecia satisfeita. E se você estivesse no lugar do Henrique,
Depois de ouvir uma conversa dessas atrás da própria porta, entraria, exigindo toda a verdade, ou fingiria que não ouviu para descobrir até onde aquilo ia? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E, se você chegou agora, se inscreve, porque o que Henrique ouviu naquela tarde era só a primeira peça de uma história bem mais antiga. Camila colocou a pasta sobre a mesa. Você quer saber? Henrique assentiu. Quero. Ela olhou para a mãe antes de abrir. Lúcia sorriu. Não era um sorriso grande. Era pior. Quase maternal. Vai. Filha. Conta. Camila parou. Aquele filha fez alguma coisa mudar no rosto dela. Henrique viu. Não. Camila respondeu. Você conta. Lúcia ergueu as sobrancelhas. Eu conto pro Henrique porque você tinha acesso à minha conta depois que o meu pai morreu. A expressão de Henrique mudou. Ele conhecera Augusto, pai de Camila. Por pouco tempo. O homem morrera pouco mais de um ano antes do casamento. Depois disso, Lúcia sempre descrevera a filha como alguém que não sabia lidar com dinheiro, documentos ou decisões importantes. Henrique tinha acreditado. Na época, aquilo até parecia fazer sentido. Camila tinha 26 anos. Perdera o pai de repente e passara meses evitando qualquer conversa sobre herança. Lúcia suspirou. Seu pai deixou uma procuração antiga. Eu ajudei enquanto você não tinha cabeça para cuidar dessas coisas. Durante 3 anos, você pediu. Eu pedi por 6 meses. Camila. 6 meses. Henrique ficou olhando de uma para outra. Que dinheiro? Camila abriu a pasta. Dentro havia cópias de extratos, recibos e alguns documentos marcados à caneta. Uma parte do que meu pai deixou. Henrique se aproximou. Quanto? Não importa agora. Para mim importa. Lúcia soltou outra risadinha. Tá vendo? Ela nem consegue responder uma pergunta simples. Camila virou o rosto. 4.800.000 reais. Henrique demorou um segundo para reagir. Você tinha quase 5 milhões e nunca me contou. Eu tinha. A palavra bateu diferente. Tinha boa pergunta. Lúcia comentou. Henrique bateu a palma da mão na mesa. Chega. A xícara tremeu no pires. Lúcia finalmente perdeu o sorriso. Henrique apontou para a cadeira. Senta. Não fala comigo desse jeito. Então para de falar da Camila como se ela tivesse 12 anos. Camila olhou para ele. Henrique percebeu a reação, mas não conseguiu entender se ela estava aliviada ou assustada. Talvez os dois. Lúcia puxou a cadeira e tornou a sentar. Camila espalhou 3 folhas sobre a mesa. Depois que meu pai morreu, minha mãe ficou responsável por uma parte da movimentação enquanto o inventário era organizado. Eu assinei documentos porque confiava nela. Confiava, Lúcia repetiu. Você mal conseguia sair da cama naquela época. Camila ignorou. Meses depois, descobri retiradas que eu não reconhecia. Henrique passou os olhos pelos papéis. Datas, valores, transferências. Algumas iam para empresas que ele não conhecia. Uma delas tinha outro nome. Almeida Participações. A empresa da família dele. Henrique ergueu os olhos. Que porra é essa? Camila segurou a borda da mesa. Foi por isso que eu calei. Lúcia se mexeu na cadeira. Pela primeira vez, Henrique viu a sogra desconfortável. Só por um segundo. Mas viu. Explica. Camila puxou outra folha. 2 anos atrás, entrou dinheiro numa operação ligada a uma empresa que depois foi absorvida pelo grupo de vocês. Isso não faz sentido. Yosai. Henrique pegou o documento. Eu teria visto. Não necessariamente. Era uma empresa menor. Eu teria visto. Camila levantou o rosto. Você não viu. A resposta o atingiu no orgulho. Henrique conhecia cada número importante do Grupo Almeida. Ou acreditava conhecer. A companhia tinha sido construída pelo avô, ampliada pelo pai e assumida por ele numa época em que perder um contrato podia significar centenas de empregos. Não era apenas dinheiro. Era a única coisa na vida sobre a qual Henrique sempre acreditara ter controle absoluto. Você está dizendo que dinheiro seu entrou numa empresa minha sem eu saber? Eu estou dizendo que aparece assim nos documentos.
E você sabia disso havia quanto tempo? Camila hesitou. Quase 1 ano. Henrique recuou. 1 ano. Henrique. 1 ano. Camila. Eu precisava ter certeza. Você precisava falar comigo. Eu tentei. E ele riu. Dessa vez mais alto. Quando Camila abriu a boca, Lúcia respondeu antes. Ela não tentou. Camila virou para a mãe. Você não sabe? Eu sei tudo o que acontece com você. Esse é o problema. Lúcia estreitou os olhos. Henrique não percebeu. Estava preso em outra memória. Uma noite, 11 meses antes. Camila tinha entrado no escritório dele depois da meia-noite com um envelope na mão. Henrique remembrava porque estava no meio de uma negociação difícil. Ela perguntara se ele confiava em algumas pessoas da diretoria financeira. Ele respondera que não era assunto dela. Depois, Lúcia ligara, dissera que Camila estava outra vez obcecada com dinheiro, que a morte do pai tinha deixado a filha desconfiada, que era melhor não incentivar aquelas ideias. Henrique acreditara. Na manhã seguinte, o envelope havia desaparecido. Ele olhou para Camila. Naquela noite no escritório, ela ficou imóvel. Era isso? Camila demorou a responder. Era. Henrique sentiu o maxilar endurecer. E por que você desistiu? Camila olhou diretamente para a mãe. Lúcia levantou da cadeira. Eu vou embora. Dessa vez, Henrique não tentou impedir. Ela pegou a bolsa. Camila falou antes que chegasse à porta. Porque naquela mesma noite você me ligou. Lúcia parou. Henrique também. Camila continuou. Você disse que, se eu mostrasse aqueles documentos antes de entender de onde eles tinham vindo, poderia jogar o Henrique no meio de uma investigação que nem era dele. Eu tentei proteger vocês. Você disse que o nome dele seria arrastado pela lama por minha causa, porque podia acontecer. Você disse que eu já tinha destruído a vida do meu pai e que não precisava destruir a do meu marido também. A sala ficou muda. Henrique olhou para Lúcia. Ela disse isso. Lúcia virou devagar. Você não conhece tudo o que aconteceu naquela família. Eu fiz uma pergunta. Camila mexeu a cabeça. Deixa. Henrique virou para a esposa. Para de falar, deixa. Ela recuou como se ele tivesse gritado. Henrique percebeu tarde demais. Baixou a voz. Eu passei anos ouvindo você dizer, deixa pra lá. Não é nada. Tá tudo bem. Agora eu entro na minha casa e descubro que sua mãe te trata assim quando ninguém tá vendo. E você ainda quer proteger ela. Eu não tô protegendo ela. Então tá protegendo quem? Camila ficou olhando para ele. Quando respondeu, a voz saiu quase sem força. Você. Henrique não teve resposta. Lúcia abriu a porta. Antes de sair. Virou o rosto para a filha. Amanhã, quando ele começar a perguntar por que você mentiu durante tanto tempo. Não vem chorar comigo. Camila não piscou. Eu parei de chorar com você faz muitos anos. Lúcia recebeu a frase sem reação. Mas, do lado de fora, quando a porta do elevador fechou, as unhas dela afundaram na alça da bolsa. Henrique não viu. Camila também não. Sozinha no espelho do elevador. Lúcia perdeu por alguns segundos aquela expressão de mulher que sempre sabia o que fazer. Ela pegou o celular, abriu uma conversa sem nome salvo. Digitou uma frase. Henrique ouviu. Apagou. Digitou outra. Precisamos antecipar. Dessa vez, enviou. Depois guardou o telefone e ajeitou o cabelo antes que a porta se abrisse no térreo. No apartamento, Henrique permanecia diante dos documentos. Camila tinha ido até a janela. Nenhum dos dois sabia como voltar a falar como marido e mulher depois do que acabara de acontecer. Foi Henrique quem tentou primeiro. Você devia ter confiado em mim. Camila soltou uma risada pequena. Eu sabia que você ia dizer isso. Porque é verdade. E... ela se virou. Quando sua mãe falou que eu estava gastando demais no cartão, você perguntou para mim antes de cancelar o adicional. Henrique ficou calado. Quando ela te contou que eu tinha vendido as joias do meu pai porque eu não conseguia controlar dinheiro, você perguntou. Você disse que não queria falar. Depois de você chegar com uma conclusão pronta, Camila. E quando eu perguntei sobre aquela empresa, você me ouviu? Henrique apertou os lábios.
Eu estava no meio de uma negociação. Você sempre estava no meio de alguma coisa. Então agora a culpa é minha. Ela fechou os olhos. Tá vendo? O quê? É por isso. Henrique deu um passo na direção dela. Por isso o quê? Por isso eu calava. A frase saiu sem acusação. Talvez por isso tenha doído mais. Camila voltou para a mesa e recolheu uma das folhas. Minha mãe sempre chegava antes. Henrique franziu a testa. Antes de quê? De mim. Ela ergueu os olhos. Se eu brigava com ela. No dia seguinte ela te ligava e dizia que eu estava nervosa. Se eu questionava dinheiro, ela dizia que eu estava paranoica com a herança. Se eu passava um fim de semana sem atender, ela aparecia aqui com aquele jeito preocupado e perguntava se eu estava tomando os remédios. Henrique sentiu um desconforto no estômago. Que remédios? Exatamente. Ele ficou olhando. Camila continuou. Eu nunca tomei remédio psiquiátrico. Henrique abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele lembrava. Lúcia tinha mencionado isso mais de uma vez. Nunca diretamente. Era sempre uma frase lateral. Camila precisa descansar. Camila fica pior quando passa muitos dias sem dormir. Não leva para o lado pessoal quando ela entra nessas fases. Henrique nunca perguntara quais fases. Achava indelicado. Achava que respeitava a privacidade da esposa. Agora a lembrança tinha outro gosto. Por que você nunca desmentiu? Camila quase sorriu. Quando Henrique ficou calado, na frente dela. Em qualquer momento. Eu desmenti? Eu não lembro. Essa é a parte mais triste. Henrique desviou o olhar. Camila se aproximou da pasta e tirou de dentro um pequeno caderno de capa azul. Henrique conhecia aquele caderno. Já o tinha visto muitas vezes na gaveta dela. Eu comecei a anotar. Anotar o que datas? Ela abriu numa página marcada. Dia 7 de março. Minha mãe disse para você que eu tinha pedido dinheiro emprestado para uma amiga. Eu nunca pedi. Virou outra página. Dia 22. Ela contou que eu tinha brigado com o advogado do inventário. Eu nem falei com ele naquela semana. Outra. Dia 11 de abril. Ela disse que eu queria vender o apartamento do meu pai escondido. Henrique interrompeu. Ela me mostrou uma mensagem sua. Camila ficou quieta. Você escreveu que precisava vender antes que alguém descobrisse. Eu escrevi que precisava vender antes que alguém descobrisse o problema na documentação. Henrique sentiu o rosto esquentar. Ela me mostrou só essa parte. Camila assentiu. Usai. Como? Porque 2 dias depois ela me perguntou por que você estava tão estranho comigo. Henrique se afastou. Foi até o bar. Mas não serviu nada. As mãos dele estavam ocupadas demais tentando reconstruir os últimos anos. Discussões que começavam sem motivo. Silêncios de Camila que ele interpretava como culpa. Telefonemas de Lúcia sempre na hora certa. Conselhos que pareciam preocupação. Você está dizendo que sua mãe tentou colocar a gente um contra o outro. Eu estou dizendo que ela conseguiu. Henrique virou. Camila não desviou. Não coloca tudo nela. Ele disse. Eu não coloquei. Acabou de dizer. Ela conseguiu porque você deixou. A frase ficou entre os dois. Henrique levou alguns segundos para responder. Isso é injusto. Camila apertou os dedos em volta do caderno. Pode ser. Eu nunca quis te machucar. E usai. Então por que você está falando como se eu tivesse feito isso de propósito? Porque intenção não apaga resultado. Henrique passou a mão pelo rosto. Camila percebeu o cansaço dele, mas não correu para suavizar. Aquilo também era novo. Durante anos, quando uma conversa chegava perto demais de alguma ferida, era ela quem recuava primeiro. Dessa vez, ficou. Henrique olhou para a pasta. Tem mais. Muito. E você descobriu tudo sozinha. Não. Ele ergueu os olhos. Camila hesitou. Henrique notou. Quem te ajudou? Um contador que trabalhou com meu pai. Nome, Henrique. Não começa. Eu só perguntei o nome. E daqui a 5 minutos, você vai perguntar por que eu procurei um homem que você não conhece. Por que escondi isso? Por que não te contei antes? Porque são perguntas normais. Para você, Henrique deu um passo para trás. Então, eu não posso perguntar nada. Camila fechou o caderno. Pode.
Só não transforma pergunta em interrogatório. Ele encarou a esposa. Você acha mesmo que eu faria isso? Camila não respondeu. E a ausência de resposta foi resposta suficiente. Henrique pegou o celular. Vou ligar para minha equipe financeira. Camila levantou a mão. Não. Por quê? Por quê? Se minha mãe percebeu que você ouviu, ela vai se mexer. Ela já percebeu. Exatamente. Então a gente precisa agir. A gente precisa pensar. Eu não vou ficar sentado. Foi isso que ela sempre contou com você fazendo. Henrique parou. Camila se aproximou. Ela sabe que você odeia sentir que perdeu o controle. Sabe que, quando alguém mexe com a empresa, você reage antes de perguntar. Você está repetindo o que ela fala de mim? Não. Eu estou dizendo que ela conhece você. Henrique baixou o telefone. Aquele argumento doeu porque fazia sentido. Camila abriu a última divisória da pasta. Tem outra coisa. Ela colocou uma folha na frente dele. Era um comprovante de transferência de 3 anos atrás. O valor não era enorme perto das operações do grupo. 240 mil reais. Henrique reconheceu a conta de destino. Não era da empresa. E era dele. Conta pessoal. Isso é impossível. Eu também achei. Eu nunca recebi esse dinheiro. O extrato diz que recebeu. Então o extrato está errado. Talvez. Henrique puxou o papel. De onde saiu de uma conta vinculada ao patrimônio do meu pai? Ele ergueu os olhos devagar. Camila. Uzai. Naquela época a gente nem era casado. Uzai. E sua mãe tinha acesso sim. Henrique olhou a data outra vez. 3 semanas antes do dia em que ele pediu Camila em casamento, um pensamento desagradável se formou. Ele tentou afastar. Não conseguiu. Você sabia disso quando casou comigo, não? Quando descobriu 6 meses atrás, Henrique riu sem humor. Claro. Camila endureceu. O que isso quer dizer? Nada. Fala. Eu tô tentando entender por que tudo que importa eu descubro meses ou anos depois. Porque toda vez que eu tentei falar, alguém já tinha explicado minha história por mim. Henrique levantou a folha. Isso não é uma história. É dinheiro na minha conta. Então confere. Eu vou conferir. Ótimo. Mas se esse dinheiro entrou? Eu sei o que parece. Não. Você não sabe. Camila ficou imóvel. Henrique percebeu tarde demais a violência que havia na frase. Não física. Era pior, porque repetia, quase palavra por palavra, algo que Lúcia costumava dizer. Você não sabe como essas coisas funcionam. Camila. O rosto da esposa mudou. Henrique viu. Desculpa. Ela recolheu o caderno. Eu preciso sair. Agora. Para onde Camila pegou a bolsa? Para um lugar onde eu consiga pensar, sem ter que provar cada frase antes de terminar. Henrique segurou o braço dela por reflexo. Não forte. Mesmo assim, soltou na mesma hora. Camila. Ela parou. Eu não quero que você vá. Pela primeira vez hoje. Eu quero. Henrique engoliu a resposta. Você volta. Camila olhou para a porta. Eu não sei. Aquilo o assustou mais do que qualquer documento sobre a mesa. Eu ouvi sua mãe humilhar você dentro da nossa casa. Camila virou o rosto. E agora você entende por que eu nunca respondia. Eu tô começando. Não. Ela abriu a porta. Você tá começando a entender por que eu calava com ela. Henrique ficou olhando. Camila apertou a bolsa contra o corpo. O difícil vai ser entender por que eu comecei a calar com você. A porta se fechou. Henrique permaneceu sozinho. Na mesa. A pasta continuava aberta. Por alguns minutos, ele não tocou em nada. Depois pegou o celular e abriu as mensagens antigas com Lúcia. No começo parecia banal. Convites, aniversários, fotos, perguntas sobre Camila. Então Henrique começou a procurar datas do caderno azul. 7 de março. Havia uma mensagem de Lúcia. Henrique, não comenta com a Camila que falei com você. Ela fica constrangida quando percebe que eu estou tentando ajudar. 22 de março. Outra. Não confronta ela agora. Quando se sente pressionada, ela inventa explicações e depois sofre. 11 de abril. Mais uma. Se ela perguntar do apartamento,
Finge que não sabe de nada. É melhor esperar essa fase passar. Henrique sentou. Durante anos, ele lera aquelas mensagens como pedidos de uma mãe preocupada. Agora cada linha parecia uma mão posicionando peças num tabuleiro. Ele rolou a conversa mais rápido, até encontrar algo de quase 3 anos antes. Pouco antes do pedido de casamento, Lúcia tinha enviado uma mensagem às 2h17 da manhã. Henrique, obrigada por não contar para Camila sobre aquele dinheiro. Ela não precisa carregar mais essa culpa. Ele ficou imóvel. Não lembrava daquela conversa. Procurou mensagens anteriores. Nada. Talvez tivessem sido apagadas. Talvez tivesse acontecido por ligação. Henrique abriu os registros antigos salvos na nuvem. Demorou alguns minutos. Então encontrou. Na noite anterior à mensagem, Lúcia ligara para ele. Duração 23 minutos. Henrique encostou as costas na cadeira. Tentou lembrar. Uma imagem veio aos poucos. Ele estava no escritório antigo. A empresa atravessava uma crise de caixa. O pai ainda presidia o conselho. Henrique recebera a ajuda de um investidor privado para cobrir uma obrigação urgente. Ele nunca soubera exatamente quem estava por trás daquele aporte. O pai dissera que era um parceiro antigo e que resolveria depois. Henrique tinha aceitado. Naquela mesma noite, Lúcia ligara. Sobre o que, ele fechou os olhos. Nada. Só fragmentos. A voz dela. Uma frase. Não deixa a Camila saber. Henrique abriu os olhos. Pegou o comprovante outra vez. 240 mil. Conta pessoal. Patrimônio de Augusto, pai de Camila. A campainha tocou. Henrique levantou rápido demais. Por um segundo, pensou que Camila tivesse voltado. Abriu a porta. Não era ela, era o porteiro, segurando um envelope. Desculpa subir. Seu Henrique. Uma senhora deixou isso na recepção antes de sair. Pediu para entregar só para o senhor. Henrique pegou. Que senhora? O senhor já sabe. Respondeu o porteiro. Desconfortável. Sua sogra. Henrique fechou a porta. Não havia remetente. Dentro, uma única folha. Uma cópia de contrato. No topo. O nome de Camila. Embaixo. Uma assinatura. Henrique conhecia aquela assinatura. Ao lado havia uma anotação escrita à mão. Pergunta à sua esposa por que ela pagou para entrar na sua vida. Henrique leu uma vez. Depois outra. O celular vibrou. Uma mensagem de Camila. Não fale com minha mãe. Não assine nada. E, principalmente, não acredite em nenhum documento que ela mandar antes de eu voltar. Henrique olhou para o contrato, depois para o comprovante sobre a mesa. Durante anos, Lúcia fizera Camila parecer a mulher que escondia coisas. Agora, pela primeira vez, Henrique teve uma pergunta muito pior. E se cada segredo que ele atribuía à esposa tivesse sido colocado ali por outra pessoa, ele virou a folha. No verso havia uma segunda assinatura, a de Lúcia, e abaixo dela, uma data que Henrique jamais conseguiria ignorar. Era o dia em que ele conheceu Camila. Quando Camila voltou ao apartamento, já passava das 9 da noite. Ela não usou a própria chave. Tocou a campainha. Henrique abriu quase no mesmo instante, como se estivesse esperando do outro lado da porta. A gravata tinha desaparecido. As mangas da camisa estavam dobradas até os cotovelos, e todos os documentos continuavam espalhados pela mesa. Camila entrou, mas não tirou a bolsa do ombro. O que ela mandou, Henrique apontou para o contrato. Camila nem precisou chegar perto. Eu sabia. Você sabia que ela tinha isso. Sabia que tinha alguma coisa. Alguma coisa com a sua assinatura dizendo que você pagou para se aproximar de mim. Camila fechou a porta. Essa não é a minha assinatura. Henrique cruzou os braços. Ela percebeu. Não faz isso. Isso o que é essa cara? Que cara? Camila, a mesma de sempre. Aquela em que você já decidiu que eu tô mentindo e só tá esperando eu me enrolar. Henrique descruzou os braços. Eu não decidi nada. Ótimo. Camila foi até a mesa. Puxou o contrato e leu as primeiras linhas. Henrique observou o rosto dela. Nenhum choque. Nenhuma surpresa. Só cansaço.
Você já viu esse documento? Não esse, mas viu alguma coisa parecida. Camila virou a última página. Há uns 7 meses. Henrique fechou os olhos por um instante. Claro, ela largou o papel. Se você vai começar de novo... Não. Continua. Camila ficou em silêncio. Henrique puxou uma cadeira. Mas não sentou. Eu vou ouvir. Ela olhou para ele como se a frase tivesse chegado tarde demais para ser confortável. Há 7 meses minha mãe apareceu com uma cópia de um suposto acordo entre meu pai e uma empresa de investimentos. Segundo ela, parte do dinheiro dele tinha sido usada para ajudar sua família antes de a gente se conhecer. Isso aconteceu. Camila ergueu os olhos. Henrique apontou para o comprovante. Eu lembrei de uma parte. Meu pai conseguiu dinheiro numa época ruim da empresa. Eu nunca soube que vinha do seu pai. E minha mãe sabia. Talvez. Ela sabia. Como você tem certeza, Camila abriu a bolsa e tirou o celular. Porque eu procurei alguém. Henrique ficou atento. O contador Renato. Ela encontrou uma conversa e colocou o telefone na frente dele. Renato trabalhou com meu pai por quase 15 anos. Quando comecei a perceber que as datas não fechavam, procurei ele. Henrique leu algumas mensagens. Renato dizia que certos documentos estavam incompletos. Em outra mensagem, afirmava que Augusto jamais faria uma transferência relevante sem registrar a finalidade. Henrique deslizou o dedo. Por que ele não falou comigo? Camila puxou o celular de volta. Porque eu pedi. De novo. De novo o quê? Você decidiu sozinha. Henrique, eu estava tentando descobrir se a minha mãe tinha desviado o dinheiro do meu pai. Não era uma conversa que eu ia começar na cozinha com café. E eu sou seu marido. E eu fui sua esposa durante anos enquanto você discutia sobre mim com ela sem me contar. Henrique abriu a boca, fechou. Camila percebeu que ele tinha engolido a resposta. Era uma mudança pequena, mas era uma mudança. Renato achou uma coisa estranha. Ela continuou. O dinheiro que chegou até você não saiu direto da conta do meu pai. Como assim? Passou por outra empresa. Qual? Uma empresa que fechou pouco depois. Henrique se aproximou. Noma. Vale Norte Consultoria. Ele franziu a testa. Nunca ouvi falar. Renato também não conhecia. Quem era o dono? É aí que começa o problema. Camila desbloqueou outra imagem. Formalmente. Um homem que morreu há 4 anos. Então acabou. Não. Como não? A procuração que autorizava movimentações em nome dele foi assinada por outra pessoa. Henrique olhou. Quem? Camila não respondeu logo. Tocou na tela. Ampliou o documento. Henrique leu o nome. Lúcia Ferreira Duarte. Amanda Camila. Ele apoiou as mãos na mesa. Diz que isso é falso. Eu queria. Henrique ficou olhando a assinatura. Ela tinha uma empresa de fachada. Eu não sei se era dela. Mas tinha procuração. Sim. E dinheiro do seu pai passou por essa empresa. Caiu na minha conta e depois minha família recebeu o investimento. É o que parece. Por que ela faria isso? Eu passei 7 meses tentando responder. Henrique levantou o contrato enviado por Lúcia. E agora ela quer que eu acredite que foi você. Camila assentiu. Porque funciona. Não dessa vez. Ela soltou uma risada curta. Você diz isso agora. Eu ouvi o que ela fez com você. Você ouviu uma tarde. Henrique recebeu a frase sem defesa. Camila encostou na cadeira. Eu cresci assim. A voz dela não ficou dramática. Foi justamente o contrário. Quando eu tirava nota boa, minha mãe dizia que eu podia ter tirado melhor. Quando meu pai me defendia, ela dizia que eu estava fazendo ele escolher lados. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ela dizia que eu só tinha vaga porque era filha. Quando eu tentei sair da empresa, ela disse que eu estava abandonando meu pai. Henrique permaneceu quieto. Depois ele morreu. Camila mexeu na alça da bolsa. E aí, ela descobriu uma coisa ainda mais eficiente. O quê? Que eu faria qualquer coisa para não destruir outra família. Henrique levantou os olhos. Outra Camila percebeu a palavra. Tarde demais. Henrique se aproximou. Que outra família não é importante agora. Você acabou de dizer. Henrique. Ele parou.
A velha reação teria sido insistir até receber resposta. Dessa vez, não insistiu. Tá. Camila pareceu surpresa. Tá. Quando você quiser contar. Ela ficou alguns segundos olhando para ele. Então o celular de Henrique tocou. Era o diretor financeiro do grupo. Henrique recusou a ligação. Camila apontou para o aparelho. Você chamou sua equipe? Não. Então por que ele está ligando às 9h20? Henrique olhou para a tela outra vez. A ligação voltou. Ele atendeu. Fala. Do outro lado, uma voz rápida. Henrique não interrompeu. A expressão dele foi mudando aos poucos. O que Camila ficou alerta? Henrique se afastou da mesa. Quando mais silêncio, quem autorizou? Ele olhou para Camila. Não. Não mexe em nada. Eu tô indo. Desligou. O que aconteceu? Ela perguntou. Henrique pegou o paletó. Alguém acessou arquivos antigos do grupo hoje à tarde. Que arquivos? Operações de 3 anos atrás. Camila não precisou perguntar quais. Henrique já estava calçando os sapatos. Eu vou com você. Não. Ela parou. Henrique percebeu a própria resposta. Desculpa. Eu quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. Camila. Talvez sua mãe esteja tentando. É justamente por isso que eu vou. Pode ficar perigoso. Ela arqueou uma sobrancelha. Perigoso como uma planilha vai me bater. Henrique quase sorriu. Quase. Tá. Tá o quê? Você vem. Camila pegou a pasta. Não pareceu tão difícil. Não acostuma. Nem você. Foi a primeira frase entre os dois naquela noite que não parecia carregar uma arma escondida. Durou pouco. No elevador, Henrique recebeu uma mensagem. Número desconhecido. Você devia perguntar por que Augusto pagou sua dívida antes de perguntar quem movimentou o dinheiro. Ele mostrou a Camila. Ela lhe. Não responde. Yusai. Tem certeza? Henrique guardou o aparelho. Essa você mereceu. Camila olhou para frente. Mas por um instante o canto da boca dela mexeu. Quando chegaram à sede do Grupo Almeida, o andar financeiro estava quase vazio. Algumas luzes permaneciam acesas, e 2 funcionários esperavam numa sala de reunião com o diretor da área. Henrique entrou primeiro. Camila veio logo atrás. O diretor levantou. Henrique. Eu achei melhor. Henrique colocou a mão sobre a mesa. Quem acessou? Uma credencial antiga. De quem o homem hesitou? Henrique percebeu. Fala. Do seu pai. Camila virou o rosto para Henrique. Ele ficou imóvel. O acesso dele foi desativado quando saiu do conselho. Deveria ter sido. Deveria. O sistema antigo tinha uma integração que... Henrique cortou. Não me explica sistema. Me diz como alguém entrou. Usou uma credencial arquivada num terminal interno. Então alguém esteve aqui. Provavelmente, Camila se aproximou. Quais documentos foram abertos? O diretor olhou para Henrique antes de responder. Henrique percebeu. Responde para ela. O homem assentiu. Operações ligadas à antiga Horizonte Desenvolvimento. Henrique franziu a testa. Foi a empresa que compramos antes da fusão. Sim. Camila abriu a pasta. Ela recebeu dinheiro da Vale Norte. O diretor ficou pálido. Henrique viu. Você conhece esse nome? Conheço. De onde ele puxou uma cadeira. Na época da aquisição, apareceu uma entrada de capital feita meses antes. Nada ilegal. Pelo menos foi o que nos disseram. Quem disse? O escritório que assessorava a operação. Noma. O diretor respondeu. Henrique conhecia. Era o mesmo escritório que Lúcia havia recomendado anos atrás, quando Camila precisou revisar documentos do inventário. Henrique olhou para a esposa. Ela também fez a conexão. Minha mãe conhecia esse escritório. Camila disse. O diretor pareceu desconfortável. Mais do que isso. Henrique virou. Como assim eu lembro dela? Camila ficou imóvel. Da minha mãe ela esteve aqui. Henrique não entendeu. Quando, antes da fusão, não lembro a data exata. Você está dizendo que minha sogra entrou na sede do grupo antes do meu casamento e ninguém nunca me contou? O diretor levantou as mãos. Henrique. Ela não veio como sua sogra. Eu nem sabia quem ela era.
Veio como o que representante de um investidor. O silêncio ficou pesado. Camila apertou a pasta contra o corpo. Henrique olhou para o diretor. Qual investidor? Augusto Duarte? Camila deu um passo para trás. Meu pai. Foi o nome que apareceu. Meu pai nunca comentou isso comigo. Henrique virou para ela. Talvez porque... Ele parou. Camila percebeu. Pode falar. Talvez porque sua mãe estivesse agindo por ele, ou no lugar dele. O diretor baixou os olhos. Henrique viu. Tem mais. Eu não sei se... Tem mais. Henrique repetiu. O homem abriu uma gaveta e tirou uma cópia antiga. Naquela reunião, ela pediu que uma condição não constasse no memorando principal. Camila aproximou-se. Que condição? Que o nome da filha de Augusto não aparecesse em nenhuma comunicação com o Grupo Almeida. Henrique sentiu o corpo endurecer. Por quê? Ela disse que era uma questão familiar. Camila pegou a folha. Havia uma anotação manuscrita. Beneficiária não deve ser informada até a conclusão da operação. Beneficiária. Camila perguntou. O diretor assentiu. Era você. Henrique olhou para ela. Camila ficou pálida. Eu. Parte do patrimônio usado naquela operação já estava destinado a você. Camila soltou a folha. Henrique segurou antes que caísse. Então não foi Augusto que pagou uma dívida da minha família. O diretor hesitou. Legalmente, eu não posso afirmar sem revisar tudo. Henrique apontou para o documento. Mas os registros indicam que o dinheiro tinha sido separado em favor da Camila. Ninguém falou. Henrique olhou para o comprovante. 240 mil reais. 3 semanas antes de conhecer Camila. Dinheiro dela. Usado para salvar uma operação ligada à família dele. E alguém fizera questão de esconder o nome dela. Camila foi a primeira a reagir. Eu quero uma cópia de tudo. O diretor olhou para Henrique. Camila percebeu. Henrique também. Dá para ela. Henrique. Ela não precisa da minha autorização para ver documentos sobre dinheiro dela. Camila virou o rosto para ele. Henrique não procurou reconhecimento. Só puxou o celular. Eu quero saber quem entrou aqui hoje. O diretor assentiu. Segurança já está verificando. Nesse momento, uma funcionária apareceu na porta. Encontramos. Henrique virou. Quem não foi uma pessoa? Ele franziu a testa. Como assim o acesso foi remoto? Mas autenticado por um token físico antigo. Quem tinha... A lista original tem 3 nomes. Henrique perdeu a paciência. Quais a funcionária leu? O seu pai, o antigo diretor jurídico e... Parou. E... Lúcia Ferreira Duarte. Camila fechou os olhos. Henrique não disse nada. A funcionária continuou. O token associado ao acesso de hoje era o dela. Henrique pegou o telefone. Camila segurou o pulso dele. Não liga. Ela acabou de invadir minha empresa e está esperando você reagir. Eu vou chamar a polícia. Pode chamar. Mas primeiro copia tudo. Henrique encarou a esposa. Você ainda acha que é melhor esperar? Eu acho melhor não fazer exatamente o que ela quer. Que seria te deixar com raiva. Henrique puxou o braço devagar. Eu tenho motivo. Tem? Então, quando você fica com raiva, você para de ouvir. Ele ficou quieto. A frase não veio como provocação. Veio como diagnóstico. Henrique guardou o celular. Copiem tudo. Camila soltou o ar. E bloqueiem todas as credenciais antigas. Ele acrescentou, sem apagar registro nenhum. O diretor assentiu. Henrique apontou para a sala menor ao lado. Camila. Ela entrou com ele. Assim que a porta fechou, Henrique falou baixo. Eu preciso te perguntar uma coisa. Pergunta. Você sabia que seu dinheiro tinha ajudado minha família antes da gente se conhecer? Não. Tem certeza? Camila fechou os olhos. Henrique. Eu precisava perguntar. Não. Você queria perguntar. Qual a diferença? Você ainda está procurando um jeito de isso ser culpa minha. Henrique ficou em silêncio. Camila assentiu devagar. Eu não tô. Tá. Ela se aproximou. Porque se eu soubesse, se eu tivesse escondido isso, se eu tivesse planejado me aproximar de você, então tudo fica mais simples. Simples.
Você volta para o lugar que conhece. Que lugar? Aquele onde eu escondo e você descobre? Henrique sentiu a frase entrar mais fundo do que queria. Eu não quero acreditar nisso. Mas é confortável. Ele desviou o olhar. Camila pegou a maçaneta. Não termina uma frase fingindo que está me defendendo se o começo dela já me condenou. Henrique segurou a porta antes que ela abrisse. Espera. Camila não virou. E o Erai? Ela ficou imóvel. Henrique engoliu seco. Eu olhei para esse documento e a primeira coisa que pensei foi se você sabia. Camila finalmente se virou. O Isai. Não devia ter sido. Não. Eu tô tentando. Eu também tentei muito tempo. Henrique assentiu. E o Isai? Ela fez uma expressão quase amarga. Você tá começando a saber. A porta abriu. Do lado de fora, o diretor financeiro segurava um pendrive. Tem uma coisa que vocês precisam ver. Ele colocou o arquivo numa tela. Era a cópia de uma troca de e-mails antiga. Poucas linhas. O remetente era Augusto, pai de Camila. O destinatário, Lúcia. Camila aproximou-se da tela. Henrique ficou ao lado. A mensagem dizia que Augusto havia descoberto movimentações feitas sem autorização e exigia que Lúcia interrompesse qualquer operação em nome da filha. Henrique olhou para a data. 2 dias antes da transferência que caiu na conta dele. Camila levou a mão à boca. O diretor abriu a resposta de Lúcia. Era curta. Você não entende o que está em jogo. Se isso vier à tona agora, Camila perde tudo. Augusto respondera 11 minutos depois. Não use mais o nome dela. Henrique sentiu o peso da frase. Então seu pai sabia. Camila não respondeu. Outro e-mail aparecia no arquivo. Dessa vez, enviado 4 dias depois. Augusto para um advogado. Preciso revisar todos os poderes concedidos à minha esposa. Há movimentações que não reconheço. Camila virou o rosto. Meu pai descobriu. Henrique assentiu. Antes de morrer. Ninguém precisou dizer o resto. Augusto morreu 3 semanas depois. Por causas naturais. Segundo tudo que Camila sabia. Mesmo assim, a proximidade das datas deixou o ar diferente. Henrique percebeu. Primeiro. Não vai por esse caminho. Camila olhou para ele. Eu não falei nada. Mas pensou. Meu pai morreu do coração. Então não transforma. Camila deu um passo na direção dele. Eu não tô transformando nada. Henrique parou. Ela apontou para a tela. É isso que minha mãe fez minha vida inteira. Pegava uma dúvida. Colocava uma conclusão em cima. E depois dizia que era meu pensamento. Henrique sentiu vergonha. Não porque ela tivesse gritado. Porque tinha razão. Desculpa. Camila ficou em silêncio. O diretor limpou a garganta. Tem mais uma coisa. Os dois viraram. Esse arquivo foi aberto hoje. Henrique franziu a testa. Por ela, sim. Ela sabe que a gente pode encontrar esses e-mails. Provavelmente, Camila estreitou os olhos. Então, por que acessaria justamente isso? Henrique entendeu. Porque queria apagar. Ou porque queria que a gente encontrasse. Os dois se olharam. Pela primeira vez naquela noite, chegaram à mesma pergunta no mesmo instante. Lúcia estava escondendo algo, mas talvez já tivesse escolhido o que eles deveriam descobrir primeiro. Saíram da empresa perto da meia-noite. Henrique insistiu em dirigir. No primeiro sinal vermelho, Camila olhou pela janela. Você lembra da primeira vez que minha mãe falou mal de mim para você? Henrique segurou o volante. Não. Eu lembro. Quando foi, na noite em que a gente se conheceu, Henrique virou o rosto. O que ela me ligou depois? Mas ela nem sabia que a gente tinha. Sabia. O sinal abriu. Henrique não acelerou até o carro de trás buzinar. Como eu achei que meu pai tivesse contado. Seu pai nem estava lá. E o Zai. Henrique sentiu uma pressão atrás dos olhos. Ela sabia quem eu era antes de você me conhecer. Camila respondeu sem olhar para ele. Agora parece que sim. A memória daquela noite voltou. Um evento beneficente pequeno. Nada planejado. Henrique tinha ido representando a empresa do pai. Camila chegara atrasada, porque substituíra Augusto, que não se sentia bem. Eles conversaram perto da saída durante quase 1 hora. Ele sempre contara aquela história como acaso.
Uma coincidência boa. A única coisa realmente espontânea numa vida feita de reuniões e famílias que planejavam tudo, agora havia uma assinatura de Lúcia datada daquele mesmo dia. Henrique apertou o volante, ela armou nosso encontro. Eu não sei. Você está dizendo que... Eu estou dizendo que não sei. Mas se ela sabia que você ia estar lá... Henrique. Ele parou. Camila virou o rosto. Não transforma uma pergunta numa resposta. Ele assentiu. Tá. Dessa vez, a palavra saiu sem resistência. Quando chegaram ao prédio, Lúcia estava esperando no saguão, sentada numa poltrona, como se tivesse marcado o horário. Henrique travou o passo. Camila continuou. Mãe. Lúcia levantou. Vocês demoraram. Henrique soltou uma risada seca. A senhora invadiu minha empresa e veio reclamar do horário e invadir seu token. Lúcia olhou para Camila. Então vocês acharam. Camila se aproximou. Você queria que a gente achasse. Lúcia sorriu. Finalmente você começou a pensar antes do seu marido. Henrique avançou. Camila levantou a mão. Ele parou. Lúcia viu. E não gostou. Por que você acessou aqueles arquivos? Camila perguntou. Para impedir que fossem apagados. Por quem? Pergunta para o Henrique. E ele riu. Essa não cola mais. Tem certeza? Lúcia abriu a bolsa, tirou um envelope menor. Seu pai não era o único Almeida que sabia de onde aquele dinheiro vinha. Henrique ficou imóvel. Meu pai, agora você está ouvindo. Fala direito. Seu pai sabia que Augusto estava usando o patrimônio da Camila. Camila apertou os lábios. Usando Lúcia, virou para a filha. Você acha que seu pai era santo porque morreu antes de você descobrir quem ele era? Não fala dele. Por quê? Agora só eu posso ser a vilã. Henrique deu um passo. Lúcia. Ela virou. Você queria a verdade. Não queria. Henrique não respondeu. Lúcia entregou o envelope. Dentro havia uma cópia de uma carta. Henrique reconheceu a assinatura do pai. O texto agradecia a Augusto pela ajuda financeira e prometia devolver integralmente os valores assim que a situação do grupo estabilizasse. Na última linha, havia algo pior. Camila jamais precisa saber que parte do patrimônio dela foi usada. Isso só criaria problemas entre as famílias. Henrique releu. Depois, outra vez, Camila ficou olhando para o rosto dele. Ele sabia. Henrique não respondeu. Lúcia cruzou os braços. Seu pai sabia. O pai dela sabia. Eu sabia. Todo mundo tomou decisões naquela época. Camila apertou a folha. Semim, você tinha 20 e poucos anos. Eu era dona do dinheiro. Você não tinha condição de administrar. Camila riu. Essa frase de novo. Porque continua verdadeira. Henrique dobrou a carta. Por que a senhora mandou aquele contrato falso? Lúcia não piscou. Falso, não brinca comigo. Você já mandou analisar. Henrique ficou quieto. Lúcia sorriu. Então não sabe. Camila tomou a frente. Eu sei que não assinei. Você assina coisas sem ler desde os 20 anos. Porque você colocava na minha frente. Eu cuidava de você. Você controlava. É fácil dizer isso agora. Depois de usufruir tudo que eu preservei. Camila chegou mais perto. Preservou para quem? A pergunta fez Lúcia perder o sorriso por meio segundo. Henrique percebeu. Camila também. Para você? Então por que escondeu os e-mails do meu pai? Lúcia apertou a bolsa. Porque ele queria destruir tudo numa crise de culpa. Destruir o quê? Os acordos. Que acordos? Lúcia olhou para Henrique. E Camila entendeu antes. Não olha para ele. A mãe voltou os olhos para a filha. Responde para mim. Lúcia respirou pelo nariz. Seu pai fez um acordo com a família Almeida. Para quê? Para salvar as empresas dos dois lados. Usando meu dinheiro, usando o patrimônio familiar. Você acha que patrimônio nasce com etiqueta? Camila soltou uma risada seca. Quando tá no meu nome, geralmente ajuda. Henrique quase interferiu. Não fez. Lúcia apontou para a filha. Tá vendo? É isso que você nunca entendeu. Seu pai estava prestes a perder contratos. Funcionários. Propriedades. Os Almeida estavam numa crise pior. Eu encontrei uma solução. Você sim.
Camila ficou imóvel. Henrique estreitou os olhos. Foi a senhora que aproximou as empresas. Lúcia não respondeu. Henrique continuou. E depois aproximou a Camila de mim. A sogra inclinou a cabeça. Vocês se apaixonaram sozinhos. Mas o encontro, eu sugeri que Augusto mandasse a filha. Camila deu um passo para trás. Henrique ficou pálido. Lúcia percebeu a reação dos dois e aproveitou. Que drama. Eu fiz vocês ficarem no mesmo salão. Não coloquei aliança no dedo de ninguém. Camila olhou para o chão. Aquela noite, a memória que ela guardara durante anos como o começo de uma escolha própria, também tinha a mão da mãe. Henrique falou baixo. Por quê? Porque eu precisava saber que tipo de homem você era. Não. Ele se aproximou. Isso é a explicação bonita. Qual era a verdadeira? Lúcia sorriu. Talvez sua esposa esteja finalmente te ensinando alguma coisa. Henrique não reagiu. Qual era a verdadeira? Lúcia segurou o olhar dele. Seu pai queria garantir que Augusto não cobraria a dívida de uma vez. Augusto queria garantir que vocês não esqueceriam o favor quando a empresa se recuperasse. Uma relação entre as famílias tornava tudo mais fácil. Camila ficou sem voz por alguns segundos. Você me colocou perto dele como garantia. Eu fiz uma apresentação. Você me usou. Não seja infantil. Você me usou. Eu te dei a chance de conhecer um homem que você escolheu amar. Camila avançou. E depois passou anos tentando me convencer de que eu não merecia ele. Lúcia apertou os lábios. Porque você começou a investigar. A frase escapou. Henrique percebeu primeiro. Camila ficou completamente imóvel. O que Lúcia desviou os olhos. Camila deu mais um passo. Repete. Você ouviu. Você começou a me atacar porque eu comecei a investigar. Eu tentei impedir que você destruísse seu casamento. Não. Camila balançou a cabeça. Antes disso, Lúcia ficou quieta. Camila levou a mão à bolsa e tirou o caderno azul. 7 de março. 22. 11 de abril. Tudo começou depois que eu pedi acesso aos documentos do meu pai. Lúcia olhou para o caderno. Henrique viu algo diferente no rosto dela. Não raiva. Medo. Camila também viu. Você sabia que eu estava anotando? Lúcia recuperou o tom. Você sempre foi dramática. Camila abriu o caderno. Então por que toda vez que eu encontrava alguma coisa, você ligava pro Henrique antes de mim? Ninguém mandou ele acreditar. Henrique ficou imóvel. A frase entrou como uma lâmina. Ninguém mandou eu acreditar. E ele repetiu. Lúcia virou para ele. Você era adulto. Era. Camila olhou para Henrique. Ele não desviou. Lúcia tentou continuar. Eu só dizia o que via. Não. Henrique respondeu. A senhora dizia o que precisava que eu visse. Ela deu uma risada. Agora você descobriu que sua esposa tem segredos e resolveu posar de marido perfeito? Não. Henrique se aproximou. Eu fui exatamente o marido que a senhora precisava. Lúcia perdeu o sorriso. Henrique continuou. Orgulhoso. Ocupado. Convencido de que sabia ler pessoas. Se a Camila tentava falar, eu já tinha uma versão pronta. Isso é problema seu. Ei! Camila olhou para ele. Henrique assentiu. Quase para si mesmo. Me. Lúcia ficou em silêncio. A resposta não era a que esperava. Ela sempre conseguira empurrar Henrique para a defesa. Se ele defendesse o próprio orgulho, atacaria Camila. Dessa vez, ele não fez. Então para de usar meu erro para esconder o seu. Henrique disse. Lúcia apertou a bolsa. Vocês não fazem ideia do que teria acontecido se eu não tivesse feito o que fiz. Camila fechou o caderno. Então conta. Não. Por quê? Porque você não está pronta. Camila sorriu sem humor. Essa frase acabou hoje. Lúcia virou para a porta. Henrique não bloqueou. Camila também não. A mãe deu 3 passos. Então Camila falou. Meu pai descobriu que você movimentava meu dinheiro sem autorização. Lúcia parou. Ele pediu para tirar seus poderes. Silêncio. 3 semanas depois ele morreu. Lúcia virou tão rápido que o salto riscou o mármore. Não termina essa frase. Camila sustentou o olhar. Eu não terminei. Seu pai morreu doente. E eu usei. Então nem pensa em usar isso contra mim. Eu não preciso.
Camila ergueu o celular. Eu só preciso descobrir o que ele pretendia fazer antes de morrer. Pela primeira vez desde que Henrique a conhecia, Lucy apareceu sem resposta. Foi rápido, mas foi real. Ela saiu, no carro, já do lado de fora do prédio. Lúcia ficou alguns minutos com as mãos sobre o volante. Ninguém estava olhando. O porteiro não via dali. Henrique e Camila tinham subido. Ela abriu a bolsa e tirou uma fotografia antiga. Augusto aparecia nela mais jovem. Sentado numa varanda, Camila devia ter uns 10 anos e dormia com a cabeça no colo dele. Lúcia passou o polegar sobre a borda da foto. Você prometeu que não ia deixar isso cair nela. Murmurou. Depois guardou a fotografia. Pegou o celular. Havia uma mensagem esperando. Eles encontraram os e-mails, Lúcia respondeu. Encontraram o que eu queria. A outra pessoa digitou quase imediatamente. E o resto? Lúcia ficou olhando para a tela. O resto ainda não. No apartamento, Camila estava juntando os documentos quando Henrique apareceu com 2 xícaras de café. Colocou uma diante dela, sem açúcar. Camila olhou. Você lembra? Eu lembro de algumas coisas. Ela segurou a xícara. Henrique sentou do outro lado da mesa. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Depois ele colocou o próprio celular sobre a madeira. Eu reli quase 5 anos de mensagens com sua mãe. Camila não perguntou o que encontrou. Ela falava comigo mais do que eu lembrava. Ele continuou. Eusai? Não. Você não sabe. Camila ergueu os olhos. Henrique abriu uma pasta de capturas de tela. Ela fazia uma coisa. O que esperava? Esperava o que alguma coisa acontecer entre a gente. Ele mostrou uma sequência. Quando você brigava comigo, ela mandava mensagem horas depois. Outra. Quando você questionava dinheiro, ela aparecia no dia seguinte. Outra. Quando você parou de usar o cartão conjunto, ela me ligou dizendo que você estava escondendo gastos. Camila ficou quieta. Henrique passou o dedo sobre a tela. Mas tem uma parte pior. Qual? Algumas vezes ela falava comigo antes. Camila franziu a testa. Antes do quê? Antes da briga acontecer. Ele mostrou uma mensagem. Henrique. Hoje, a Camila talvez pergunte sobre uma transferência. Tenta não pressionar. Ela anda confusa. A mensagem tinha sido enviada 4 horas antes de Camila encontrar a transferência. Outra. Se ela falar sobre o apartamento do Augusto, não leva para o lado pessoal. Ela acha que todo mundo está tentando tirar alguma coisa dela. Enviada um dia antes de Camila receber a documentação sobre o imóvel, Camila ficou olhando. Ela sabia o que eu ia descobrir. Sim. Henrique passou para a terceira, e essa era diferente. Se Camila perguntar quem ajudou sua família naquela crise, não conta ainda, ela pode interpretar do jeito errado. Enviada quase 2 anos antes de Camila começar a investigar. Henrique encostou as costas na cadeira. Ela não estava só reagindo. Camila respondeu baixo. Ela estava preparando você. Sim. Para quê? Henrique olhou para a esposa. Para não acreditar em você quando chegasse perto da verdade, nenhum dos dois falou. A frase mudou o peso de tudo que tinham encontrado. Não era uma mãe controladora improvisando desculpas. Era um padrão, construído ao longo de anos. Henrique levantou. Eu quero encontrar esse Renato. Camila olhou para a hora. Agora você disse que ele trabalhou com seu pai. Sim. Se Augusto descobriu as movimentações, talvez Renato saiba o que aconteceu depois. Camila hesitou. O que ele sumiu por alguns meses depois que meu pai morreu? Sumiu, parou de atender. Por que disse que estava cuidando da esposa? Você acreditou. Na época. Henrique pegou as chaves. Agora não, Camila levantou. Agora eu não sei mais no que acreditar. Encontraram Renato na manhã seguinte, num pequeno escritório em Pinheiros. Ele tinha pouco mais de 60 anos. Cabelos grisalhos e a inquietação de quem olhava para a porta sempre que alguém passava pelo corredor. Camila sentou diante dele. Henrique ficou ao lado. Renato juntou as mãos sobre a mesa. Você não devia ter trazido ele? Henrique quase respondeu. Camila falou primeiro. Por que Renato olhou para Henrique? Porque foi por causa da família dele que seu pai desistiu. Henrique endureceu.
Desistiu do que Renato permaneceu calado. Camila se inclinou. Renato, ele olhou para ela. Meu pai descobriu o que minha mãe estava fazendo. Descobriu. Quanto mais do que ela imagina que você sabe. Então conta. Renato passou a mão pela testa. Augusto percebeu que Lúcia tinha usado procurações antigas para movimentar parte do patrimônio que ele já tinha separado no seu nome. Para salvar os Almeida, essa foi uma parte. Henrique estreitou os olhos. E o resto, Renato olhou para a porta outra vez. Foi usado para cobrir perdas. De quem? Camila perguntou. Da sua mãe. Camila ficou imóvel. Perdas com o quê? Investimentos ruins. Empréstimos feitos para pessoas próximas. Uma sociedade que deu errado. Quanto? Eu não sei o total. Você sabe uma estimativa? Renato respirou pelo nariz. Alguns milhões. Camila desviou os olhos. Henrique permaneceu calado. Renato continuou. Augusto descobriu aos poucos. Só que havia um problema. Algumas operações estavam misturadas com dinheiro que realmente tinha ido para as empresas Almeida. Henrique entendeu. Se ele denunciasse tudo, podia atingir operações legítimas junto com as fraudulentas. E meu pai Renato hesitou. Henrique apoiou os braços sobre a mesa. Meu pai sabia dos desvios. Não. Tem certeza. Do que Lúcia fazia para benefício próprio? Eu acredito que não. Acredita. Eu nunca falei com ele diretamente. Henrique assentiu. Pela primeira vez, não transformou incerteza em certeza. Camila percebeu. O que meu pai queria fazer. Ela perguntou. Separar tudo. Recuperar o que era seu sem destruir as empresas. E minha mãe, ela entrou em pânico. Porque podia ser descoberta. Sim. Camila mexeu os dedos sobre a mesa. Foi por isso que ela aproximou Henrique. De mim, Renato fechou os olhos. Eu avisei seu pai que era uma péssima ideia. Henrique se inclinou. Então foi planejado. Parcialmente. Camila soltou uma risada vazia. Que palavra bonita. Renato abaixou a cabeça. Lúcia sugeriu que uma relação entre as famílias diminuiria a chance de Augusto romper o acordo. Eu era garantia. Camila disse. Seu pai não queria. Mas aceitou. Por quê? Renato parou. Camila percebeu. Por que o quê? Porque ele viu vocês conversando. Ela ficou quieta. Augusto chegou no evento no fim da noite. Renato continuou. Viu você com Henrique. No dia seguinte me disse que talvez a pior intenção da Lúcia tivesse criado uma coisa boa sem querer. Henrique olhou para Camila. Ela não olhou de volta. Renato abriu uma gaveta. Seu pai decidiu que não ia interferir. Mas depois você se apaixonou. Camila apertou a mandíbula, e minha mãe percebeu que podia me controlar usando meu casamento. Renato não respondeu. Não precisava. Henrique falou. Tem alguma prova de que ela plantava informações para mim? Renato olhou para ele. Você precisa de prova. Henrique recebeu a pergunta em silêncio. Para responsabilizar ela por certas coisas. Sim. E para entender sua esposa, Henrique baixou os olhos. Camila olhou para Renato. Não precisa fazer isso. Precisa. Sim. Renato virou para Henrique. Ela tentou falar com você. Henrique levantou o rosto. Você sabe, eu preparei o primeiro envelope. Camila ficou surpresa. Você me pediu os documentos. E eu organizei. Henrique lembrou da noite no escritório. 11 meses atrás. Renato assentiu. Depois você me ligou no dia seguinte. Camila. Ela ficou imóvel. Disse que tinha desistido. Henrique olhou para a esposa. Renato continuou. Eu perguntei por quê. Você falou que Henrique já achava que você estava procurando o problema onde não existia. Camila apertou os lábios. E 3 dias depois, Renato disse. Lúcia apareceu aqui. Henrique endureceu. Fez o quê? Me ofereceu dinheiro para parar de ajudar. Camila se levantou. Você nunca me contou. Porque eu recusei. Isso não responde. Renato também levantou. Na semana seguinte alguém entrou no meu escritório. Camila parou. Levaram alguma coisa? Não. Então deixaram. Henrique e Camila se olharam. Oh, que? Henrique perguntou. Fotos da minha esposa saindo do hospital? Camila empalideceu. Meu Deus.
Não tinha a ameaça escrita. Não precisava. Henrique apertou os punhos. Foi Lúcia, eu não posso provar. Mas você acha que foi. Eu achei melhor me afastar. Camila sentou devagar. Por isso você sumiu. Renato assentiu. Eu fui covarde. Você estava protegendo sua esposa. Foi assim que eu expliquei para mim mesmo. A frase ficou no ar. Henrique olhou para Camila. Proteger alguém. Jalar. Esconder. Era fácil dar nomes nobres às escolhas depois que o dano estava feito. Renato abriu outra gaveta. Mas antes de me afastar, eu fiz uma cópia. Ele tirou um pequeno disco externo. Camila olhou. Cópia do quê? Do arquivo que seu pai montou nos últimos meses de vida. Henrique se aproximou. Você tem isso há anos. Tenho. Porque nunca entregou. Porque Augusto deixou uma instrução. Camila levantou. Qual Renato olhou diretamente para ela. Eu só deveria entregar quando você começasse a fazer as perguntas certas por conta própria. Camila ficou em silêncio. Isso não parece meu pai. Não foi a frase exata. Então qual foi? Renato abriu uma pasta antiga e tirou um bilhete escrito à mão. Camila reconheceu a letra imediatamente. Renato leu. Se a Camila vier procurar respostas porque alguém colocou medo nela, não entregue nada. Se ela vier porque decidiu que prefere perder conforto a continuar vivendo dentro de uma mentira, entregue tudo. Camila levou a mão à boca. Henrique não tocou nela. Queria, mas não tocou. Renato colocou o disco sobre a mesa. Você veio. Camila pegou. Dentro havia centenas de arquivos. Extratos, correspondências, notas, gravações de áudio e uma pasta chamada Henrique Almeida. Henrique viu. Camila também. Os dois ficaram imóveis. Renato apontou para o computador. Abre. Camila conectou o disco. A pasta tinha apenas 7 arquivos. O primeiro era uma gravação. Data de quase 4 anos antes. Antes do casamento, Camila clicou. A voz de Augusto encheu o escritório. Se você está ouvindo isso, é porque alguma coisa deu errado. Camila fechou os olhos. Henrique permaneceu ao lado. Eu devia ter contado para minha filha desde o começo. Não contei porque achei que conseguiria consertar antes que ela precisasse carregar um problema criado por nós. Uma pausa. Esse foi meu primeiro erro. Camila apertou os dedos. A gravação continuou. Lúcia movimentou o patrimônio sem autorização. Mas eu também permiti que parte dele fosse usada numa operação com os Almeida, porque achei que protegeria empregos e ganharia tempo para recuperar o restante. Henrique baixou a cabeça. Eles não sabiam de tudo. Camila olhou para Henrique. Principalmente Henrique. Ele levantou os olhos. Augusto continuou. O rapaz recebeu dinheiro numa conta usada para organizar a operação. Mas não sabia de onde vinha. O pai dele sabia que o investimento tinha origem na nossa família. Mas não que parte daqueles recursos já pertencia legalmente a Camila. Henrique fechou os olhos por um segundo. Era a confirmação que precisava. Não de inocência absoluta, mas de que ele não participara do plano. Então a gravação mudou. Há uma coisa que me preocupa mais do que dinheiro. Camila ficou imóvel. Lúcia percebeu que Henrique tem um defeito perigoso. Ele confia demais na própria leitura das pessoas. Henrique não se mexeu. E ela sabe usar isso. Camila olhou para ele. Ela não precisa convencer Henrique de uma mentira inteira. Basta dar uma explicação antes que Camila dê a dela. O escritório ficou tão silencioso que a voz gravada pareceu mais próxima. Se isso continuar, minha filha vai começar a achar que falar não adianta. Henrique desviou o olhar. Depois vai começar a se calar. Camila apertou a boca e, quando isso acontecer, Henrique vai interpretar o silêncio como confirmação. Ele fechou os olhos. A frase seguinte veio mais baixa. É assim que Lúcia vence. Ninguém falou. A gravação terminou. Henrique permaneceu olhando para a tela. Não era uma descoberta sobre Lúcia. Era sobre ele. Augusto tinha enxergado anos antes o mecanismo inteiro. Lúcia não inventara a impaciência de Henrique. Não criara o orgulho dele. Não colocara palavras na boca dele. Ela apenas aprendera a empurrar exatamente onde já havia uma rachadura. Camila se afastou da mesa. Henrique falou.
Seu pai tentou te avisar sobre mim? Não. Ela olhou para ela. Ele tentou te avisar sobre ela. E acertou sobre mim. Camila não respondeu. Henrique encarou a tela apagada. Eu fiquei esperando descobrir qual mentira ela contou. Henrique. Mas essa é a pior parte. Ele virou para a esposa. Ela não precisava mentir tanto. Camila ficou quieta. Ela usou coisas verdadeiras sobre mim. Ele passou a mão pela nuca. Eu sou impaciente. Eu odeio parecer que não sei o que está acontecendo. Eu decido rápido. Eu achei que te conhecia melhor do que você se conhecia. Camila engoliu em seco. Ela só transformou isso numa arma. Henrique assentiu. Porque eu entreguei a arma pronta. Depois da frase, ninguém tentou preencher o silêncio. Renato desviou os olhos. Camila ficou diante do marido. Durante anos ela tinha imaginado esse momento de dezenas de maneiras. Henrique descobrindo tudo. Henrique pedindo perdão. Henrique finalmente entendendo. Só que, agora que estava acontecendo, não havia alívio fácil. Porque entender não desfazia nada. O computador emitiu um som. Outro arquivo tinha terminado de copiar. Renato apontou para a tela. Tem mais uma gravação. Camila abriu. Não era Augusto. Era Lúcia. A gravação parecia ter sido feita escondida numa sala. Primeiro veio a voz de Augusto. Você vai parar de falar com Henrique sobre a Camila. Lúcia respondeu. Eu só evito que ele seja enganado. Por nossa filha. Por qualquer pessoa. Você está plantando desconfiança entre os dois. Se uma frase minha é suficiente para separar os dois, então não existe casamento para salvar. Henrique fechou a mandíbula. Augusto respondeu. Você está fazendo com ela o que fez comigo? Silêncio. Camila aproximou-se da tela. Lúcia falou. E o que eu fiz com você fez eu passar anos achando que toda dúvida que eu tinha vinha de mim. Camila ficou imóvel. Henrique virou o rosto para ela. A gravação continuou. Com Camila. Você foi mais longe. Você descobriu que podia usar Henrique. Henrique não é criança. Não. Augusto respondeu. É por isso que funciona. Henrique sentiu o golpe. Então veio a frase que mudou tudo. Lúcia riu na gravação. Eu só preciso chegar primeiro. Camila fechou os olhos. Era exatamente o que ela tinha dito no apartamento. Minha mãe sempre chegava antes. A gravação seguia. Augusto falou. Você vai contar para ela sobre o dinheiro. Não. Então eu conto. Se você fizer isso, ela perde Henrique. Por que uma pausa longa? Lúcia respondeu. Porque eu já preparei ele para acreditar que foi ela. Henrique ficou sem movimento. Camila abriu os olhos. Renato parou de respirar por um instante. Augusto falou alguma coisa. Mas o áudio falhou. Depois voltou. A voz dele estava mais distante. Você falsificou documentos. Lúcia respondeu baixo. Eu criei uma saída. A gravação terminou ali. Camila ficou olhando para a tela. Henrique puxou o contrato que Lúcia tinha enviado na noite anterior. A falsa assinatura de Camila. A assinatura de Lúcia. A data do primeiro encontro, tudo se encaixou de uma forma pior. Ela não tinha criado aquele documento agora. Ele existia desde o começo. Henrique falou quase num sussurro. Ela preparou isso antes da gente casar. Camila não respondeu. Ela preparou uma prova contra você antes de saber se um dia precisaria usar. Renato assentiu. Augusto acreditava que sim. Henrique segurou a borda da mesa. Todas as conversas voltaram de uma vez. As frases cuidadosas de Lúcia, as dúvidas, as histórias incompletas, a preocupação fingida. Cada pequena suspeita parecia espontânea quando acontecia. Não era. Henrique olhou para Camila. Ela passou anos me treinando. Camila apertou os dedos. Henrique continuou. Para quando chegasse o dia de você contar a verdade, eu já não acreditar. Ninguém respondeu. Porque não havia outra maneira de dizer. Aquele era o mecanismo. E tinha funcionado. Por anos. Henrique se afastou da mesa. Eu preciso sair. Camila deu um passo. Pra onde? Ele pegou o celular. Falar com ela. Não. Camila. Não. Você ouviu a gravação? Foi exatamente por isso que eu disse não. Ela fez isso com você durante anos. E comigo.
Henrique parou. Camila se aproximou. Você ainda está pensando como se descobrir a verdade tivesse te colocado do meu lado automaticamente. Ele ficou quieto. Não colocou. E ousai. Então não vai lá me defender como se isso apagasse tudo. Henrique baixou a mão. Camila respirou devagar. Primeiro a gente descobre o resto. O resto, ela apontou para a pasta de arquivos. Minha mãe não entrou na empresa para apagar esses documentos. Henrique entendeu. Ela queria que a gente chegasse até eles. Sim. Por que Camila olhou para a tela? Porque tem alguma coisa aqui que ela prefere que a gente encontre. Renato ficou pálido. Henrique percebeu. Você sabe. Renato não respondeu. Renato. O homem se levantou. Augusto deixou 2 conjuntos de arquivos. Camila franziu a testa. 2. Esse é o primeiro. E o segundo Renato desviou os olhos. Eu não tenho. Quem tem ele ficou em silêncio. Henrique avançou. Camila tocou o braço dele. Henrique parou. Ela olhou para Renato. Quem tem Renato respondeu. Lúcia. Camila fechou os olhos. Henrique soltou o ar. E o que tem lá Augusto nunca me contou tudo. Mas contou alguma coisa. Renato assentiu devagar. Ele disse que, se o primeiro arquivo mostrava o que Lúcia tinha feito, Camila ficou esperando. O segundo explicava por que ela fez. Henrique e Camila se olharam. Renato continuou. E ele me pediu uma coisa. O queque. Antes de condenarem Lúcia. Vocês ouvissem até o fim. Camila ficou imóvel. Henrique olhou para o contrato falso. Para a gravação. Para a mulher que passara anos humilhando a própria filha. Nada ali parecia capaz de justificar o que Lúcia tinha feito. Mas Augusto, que tentara impedir tudo, deixara uma instrução diferente. Henrique pegou o celular. Havia uma nova mensagem de Lúcia, dessa vez para os 2. Num grupo criado naquele instante, vocês encontraram o arquivo do Augusto? Camila mostrou a Henrique. Outra mensagem apareceu. Então já sabem que eu manipulei Henrique. Henrique apertou o aparelho. Camila não respondeu. A terceira mensagem chegou. Agora falta descobrir de quem eu estava tentando proteger vocês 2. Henrique ficou imóvel. Camila olhou. E, pela primeira vez desde que a verdade começara a aparecer. O medo no rosto dela não era da mãe. Era da resposta. Se você estivesse no lugar da Camila, conseguiria ouvir a explicação de uma mãe que passou anos manipulando seu casamento. Mesmo sabendo que talvez exista uma verdade ainda pior. Por trás disso, me conta de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque agora a pergunta já não é mais se Lúcia manipulou os 2. A pergunta é o que ela acreditava ser tão perigoso a ponto de justificar tudo aquilo. Lúcia não respondeu quando Camila ligou. Nem na primeira vez. Nem na segunda. Na terceira. Henrique estendeu a mão. Para. Camila baixou o telefone. Ela mandou a mensagem. Justamente. Henrique apontou para a tela. Se ela quer que a gente vá atrás. Correr agora é fazer exatamente o que ela espera. Camila olhou para ele. Um dia antes, aquela frase teria vindo acompanhada de uma ordem. Agora veio como sugestão. Então, o que você quer fazer? Ouvir o que ainda está aqui. Renato assentiu e abriu os últimos documentos deixados por Augusto. Havia recibos, registros de reuniões e anotações. Nada parecia responder diretamente à mensagem de Lúcia. Até Camila encontrar uma pasta pequena com o nome de uma empresa, Ferrats Capital. Henrique conhecia. Meu pai negociou com eles. Quando, na mesma época da crise, Renato aproximou-se da tela. Augusto também. Camila abriu os arquivos. Aos poucos, uma segunda história começou a aparecer. A crise das 2 famílias não tinha acontecido por acaso. Um grupo de investidores vinha comprando dívidas e participações de empresas enfraquecidas, pressionando famílias empresárias a vender por valores baixos. Ferrats Capital estava no centro. Henrique passou os olhos por uma sequência de e-mails. Meu pai achava que eles queriam assumir o grupo. Augusto também. Renato disse. Camila encontrou uma mensagem. Nela. Augusto dizia que alguém de dentro da própria família estava fornecendo informações financeiras aos investidores.
Henrique ficou atento. Ele suspeitava da Lúcia. Renato balançou a cabeça. Não. De quem Renato apontou para a linha seguinte, Augusto havia escrito apenas uma inicial. M. Henrique franziu a testa. Quem é M? Camila não respondeu. Ela conhecia uma pessoa. Só uma. Maurício. Henrique olhou para ela. Quem, irmão da minha mãe? Renato fechou os olhos por um instante. Camila percebeu. Você sabia? Eu suspeitava. Meu tio trabalhava com meu pai, por alguns anos. Minha mãe sempre disse que eles tinham rompido porque ele era irresponsável. Renato puxou uma cadeira. Maurício devia dinheiro. Para Ferraz. Para muita gente. Henrique passou a mão pelo queixo. E vendeu informação. Augusto acreditava que sim. Camila ficou olhando para o nome. Maurício aparecia pouco nas histórias da família. Um tio distante. Alguém que Lúcia dizia ser melhor evitar. Cadê ele agora, Renato? Respondeu baixo. Portugal. Há quanto tempo? Quase 4 anos. Henrique percebeu a data. Logo depois da morte de Augusto, Renato assentiu. Camila abriu outro documento. Era um rascunho de carta. Augusto tinha escrito para Lúcia. Você não pode continuar encobrindo seu irmão. Cada vez que tenta corrigir o que ele fez, compromete mais dinheiro da Camila. Camila leu outra vez. Henrique se aproximou. Então o sentido começou a mudar. Lúcia não estava desviando tudo para ela. Ele disse. Renato ficou quieto. Camila continuou lendo. Outro trecho. Se Maurício cair, a Ferraz leva junto tudo o que ele entregou, inclusive informações dos Almeida. Você não está salvando seu irmão. Está dando a ele mais tempo para nos afundar. Camila fechou os olhos. Ela estava cobrindo as dívidas dele. Parte delas. Renato disse, com meu dinheiro. Sim. E usou dinheiro meu para ajudar os Almeida porque... Henrique completou. Porque se meu grupo quebrasse, as informações vendidas pelo seu tio viriam à tona. Renato assentiu. Era feio, era errado. Mas, pela primeira vez, havia uma lógica por trás da sequência de decisões de Lúcia, não uma justificativa. Uma lógica. Camila levantou. Eu quero falar com ela. Henrique pegou o paletó. Eu vou. Camila olhou para ele. Não para falar por você. Henrique colocou o celular no bolso. Para ouvir. Dessa vez, ela assentiu. Encontraram Lúcia no antigo apartamento de Augusto. Nos jardins. Ela estava sozinha. A sala permanecia quase igual à época em que Camila ainda visitava o pai ali. Lúcia tinha mantido poucos móveis, mas não vendera o imóvel. Quando abriu a porta, não pareceu surpresa. Demoraram. Camila entrou. Foi isso que você queria. Lúcia fechou a porta. Que vocês parassem de olhar só para mim. Henrique ficou perto da entrada. Isso não limpa o que a senhora fez. Eu não pedi limpeza. Camila virou. Então começa. Lúcia sentou. Camila permaneceu de pé. Maurício. Ela disse. A mãe não reagiu. Você usou meu dinheiro para cobrir as dívidas dele. Usai. A resposta seca deixou Camila sem preparação. Durante quanto tempo? Quase 2 anos. Milhões, sim. E achou que tinha direito. Lúcia levantou os olhos. Não. Camila travou. Henrique também. Lúcia apoiou as mãos nos joelhos. Eu sabia que era errado. Então por que fez? Porque seu tio entregou contratos, projeções e informações de empresas que trabalhavam com seu pai. Quando percebeu o que tinha feito, já devia mais do que podia pagar. Isso era problema dele. Virou problema de Augusto. Por quê? Porque uma parte das informações tinha saído do escritório dele. Camila apertou a mandíbula. E dos Almeida. Lúcia olhou para Henrique. Também. Henrique falou pela primeira vez. Meu pai sabia, não no começo. Depois, descobriu que havia vazamento. Não sabia quem. Camila deu um passo. Então você decidiu salvar todo mundo. Lúcia soltou um riso cansado. Não. Eu decidi salvar meu irmão. A frase ficou sozinha na sala. Foi meu primeiro erro. Camila cruzou os braços. Primeiro. Depois eu precisei esconder o primeiro. Lúcia olhou para a própria filha.
Seu pai descobriu que eu usava dinheiro que já estava destinado a você. Mandou parar. Eu não parei. Porque Maurício continuou pedindo. Porque a Ferraz ameaçou entregar tudo. Então você colocou mais dinheiro. Sim. E quando não deu, Lúcia virou o rosto para Henrique. Eu aproximei as famílias. Camila soltou uma risada sem humor. Você me aproximou dele. Eu fiz você ir a um evento, sabendo exatamente quem ele era. Sim. Por interesse. Sim. Camila engoliu em seco. Henrique não interferiu. Lúcia continuou. Eu achei que, se vocês se conhecessem, Augusto teria mais motivo para manter o acordo com os Almeida. Seu pai já queria recuar. Então, eu era a garantia. No começo, não termina. Camila levantou a mão. Não coloca amor depois da palavra começo para deixar isso mais bonito. Lúcia ficou quieta. Camila chegou mais perto. E depois que eu realmente me apaixonei, a mãe olhou para ela. Eu tive medo. De que de você descobrir? Então começou a me diminuir pro Henrique. Eu comecei a impedir que você chegasse perto das contas. Mentindo sobre mim? Sim. Falando que eu era instável. Lúcia apertou os dedos. Sim. Inventando remédios que eu nunca tomei. Lúcia desviou os olhos. Camila esperou. Olha para mim. Lúcia voltou. Camila falou baixo. Você fez meu marido achar que eu não podia confiar nem na minha própria cabeça. A mãe segurou o olhar. Eu precisava que ele duvidasse das suas conclusões. Henrique avançou um passo. Camila levantou a mão sem olhar para ele. Ele parou. Por quê? Ela perguntou. Porque cada vez que você chegava perto da verdade, você chegava perto do Maurício. Então era ele que você estava protegendo. Lúcia demorou. Não. Camila franziu a testa. Você acabou de dizer. Eu estava protegendo você. Camila riu. Dessa vez não. Lúcia levantou. Seu pai descobriu tudo 3 semanas antes de morrer. Yuzai. Não sabe. A voz de Lúcia mudou. Ele chamou Maurício. Camila ficou imóvel. Lúcia continuou. Seu tio admitiu que tinha entregado informações, admitiu as dívidas, e disse que, se Augusto fosse a polícia, contaria que o dinheiro usado para salvar os Almeida tinha saído do seu patrimônio. Henrique fechou a mandíbula. Isso não incriminaria a Camila. Legalmente, talvez não. Lúcia virou para ele. Mas naquela época, ela já estava começando a aparecer ao seu lado. Bastava uma história bem contada. Henrique entendeu. Uma jovem herdeira, uma empresa em crise, dinheiro transferido antes do relacionamento. Depois um romance. Era fácil transformar fatos desconexos numa narrativa suja. Camila olhou para a mãe. Foi por isso que você falsificou o contrato. Lúcia permaneceu em silêncio. Camila percebeu primeiro. Não foi para me incriminar. Não. Então, para que Lúcia puxou uma gaveta do aparador? Tirou uma folha envelhecida, o mesmo contrato, mas aquela versão tinha outra assinatura. Maurício Duarte. Camila ficou sem fala. Lúcia colocou as 2 folhas lado a lado. Seu tio preparou o documento. Henrique pegou uma delas, com a assinatura da Camila. Uma cópia falsificada. Porque a senhora também assinou? Lúcia olhou para a filha. Porque eu disse que tinha participado. Camila franziu a testa. Participado de quê? Do acordo. Mas você participou. Não daquela forma. Lúcia apontou para o papel. Maurício queria fazer parecer que você tinha autorizado o uso do próprio dinheiro para se aproximar dos Almeida. Eu assinei uma versão assumindo a negociação, para criar dúvida suficiente caso ele tentasse usar a outra. Camila ficou olhando. Então percebeu. A mãe não tinha criado a falsificação original. Ela tinha tentado neutralizá-la com outra mentira. E, depois, guardar as 2 como armas. Esse é o segundo arquivo. Camila disse. Lúcia assentiu. Augusto descobriu. Henrique olhou para ela. E por isso pediu que a gente ouvisse até o fim. Ele me odiou pelo que eu fiz. A voz de Lúcia baixou. Mas entendeu por que eu comecei. Camila não amoleceu. Entender não é perdoar. Yuzai. Você passou anos me humilhando. Yuzai. Fez Henrique desconfiar de mim.
Sim, fez eu desconfiar de mim. Lúcia não respondeu. Camila chegou tão perto que quase encostou nela. Você podia ter contado. Eu achei que ia perder você. Então preferiu me quebrar em pedaços pequenos. Lúcia apertou os lábios. Eu preferi você com raiva de mim e casada com um homem que podia te proteger do escândalo. Henrique falou. Não usa meu nome para justificar isso. Lúcia virou. Você acha que não serviu? Henrique ficou quieto. Você era previsível. Ela continuou. Orgulhoso. Protetor da empresa. Se Camila aparecesse com acusações sem prova completa, você faria exatamente o que fez. Henrique assentiu. E Uzai? Lúcia parou. Outra vez. Ele não se defendeu. Henrique chegou mais perto. Foi por isso que funcionou. Camila olhou para ele. Henrique continuou. A senhora me manipulou, mas não inventou o meu pior defeito. Lúcia estreitou os olhos. Então talvez você entenda que... Não. Ele cortou. Entender o mecanismo não transforma a senhora em vítima. Silêncio. Camila voltou para a mãe. E Maurício fugiu. Você ajudou, Lúcia demorou. Sim. Por quê? A resposta veio baixa. Porque era meu irmão. Camila fechou os olhos. Quando abriu, não havia grito. Esse foi o preço que você escolheu. Lúcia não respondeu. Agora eu escolho o meu. Camila pegou os 2 contratos. Esses documentos ficam comigo. Lúcia segurou a folha. Não. Camila não soltou. Você ainda acha que decide se isso for usado errado? Vai doer. Vai. Em quem Lúcia hesitou. Camila puxou a folha da mão dela. É isso? Guardou os documentos. Você ainda está escolhendo quem pode saber a verdade. Camila. Acabou. Ela foi até a porta. Lúcia chamou. Eu fiz tudo para não te perder. Camila parou. Não virou de imediato. Quando olhou para a mãe, a voz saiu baixa. Então olha bem. Lúcia ficou imóvel. Porque foi fazendo tudo para não me perder que você conseguiu. Camila saiu. Henrique foi atrás. Lúcia permaneceu sozinha na sala. Não correu. Não pediu perdão. Sentou devagar na cadeira que tinha pertencido a Augusto, depois abriu a gaveta. Lá dentro estava a fotografia dele com Camila criança. Dessa vez, Lúcia não tocou na foto. Só fechou a gaveta. 3 dias depois, o primeiro plano de Henrique falhou. Ele queria que a equipe jurídica bloqueasse qualquer possibilidade de Maurício usar os documentos falsos e separar rapidamente as operações legítimas das irregulares. Não foi possível. Os registros eram antigos demais. As empresas tinham passado por reorganizações e havia dinheiro misturado em operações diferentes. Nada seria resolvido em uma semana. Talvez nem em meses. Henrique saiu da reunião irritado. Camila esperava no corredor. E aí não dá. Não dá o quê? Resolver rápido. Camila quase sorriu. Henrique percebeu. Pode falar. Você odeia essa frase. Eu odeio. E agora ele olhou para a porta fechada da sala. Agora eu espero. Sem mandar 20 pessoas resolverem 17, Camila riu. Foi pequeno, mas foi a primeira risada de verdade entre os dois em dias. Henrique ficou olhando. Camila percebeu e perdeu o sorriso. Não confunde as coisas. Não tô confundindo. Tá. Eu sei que rir comigo não significa que você me perdoou. Ela ficou quieta. Henrique continuou. Nem que você vai ficar. Camila abaixou os olhos. Era a pergunta que ainda restava. Naquela noite, ela não voltou para o apartamento. Foi dormir no antigo imóvel do pai. Henrique não insistiu. No dia seguinte, mandou apenas uma mensagem. O café daqui continua ruim. Você tinha razão. Camila Le não respondeu. À noite veio outra. Descobri que a toalha molhada não se pendura sozinha. Informação devastadora. Camila soltou uma risada no meio da cozinha. Também não respondeu. 2 dias depois, Henrique mandou uma fotografia. O caderno azul estava sobre a mesa. Ao lado, envelope. Sua mãe pediu para buscar isso. Eu não abri. Camila respondeu pela primeira vez. Obrigada. Henrique digitou. Posso levar para você? Ela ficou olhando para a tela. Pode. Quando Henrique chegou, não entrou.
Entregou o envelope na porta. Camila percebeu. Você não vai perguntar o que tem? Não. Tá curioso, muito. Ela quase sorriu. E Henrique colocou as mãos nos bolsos. Não é meu. Camila olhou para ele por alguns segundos. Quer café? Henrique entrou. Sentaram na cozinha. O envelope permaneceu fechado entre eles. Henrique segurou a xícara. Eu preciso te dizer uma coisa. Camila apoiou os braços sobre a mesa. Fala. Eu achei que pedir desculpa ia ser a parte difícil. E não é, não. Ele mexeu a xícara. A parte difícil é aceitar que você pode ouvir tudo e ainda assim não querer voltar. Camila permaneceu quieta. Eu não quero te convencer com discurso. Que bom, porque eu preparei um. Ela ergueu uma sobrancelha. Henrique tirou um papel dobrado do bolso. Camila quase riu. Você escreveu 3 páginas. E desistiu. Na segunda eu percebi que estava explicando demais. Isso parece você. E eis aí. Ele rasgou o papel ao meio. Camila olhou. Não precisava dramatizar. Eu achei bonito. Foi meio ridículo. Também parece eu. Ela riu. Depois o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Henrique apoiou as mãos na mesa. Eu errei quando deixei sua mãe contar sua história antes de você. Camila ficou séria. Errou. Errei quando tratei seu silêncio como prova. Sim, e errei ainda mais porque, quando você tentava falar, eu ouvia procurando contradição. Ela não respondeu. Henrique continuou. Não tem nenhuma explicação que mude isso. Camila olhou para a xícara. Eu também errei. Henrique franziu a testa. Você não precisa. Não faz isso. Ele parou. Camila respirou devagar. Eu comecei a esconder coisas porque tinha medo da sua reação. Com razão. Às vezes, ela levantou os olhos. Mas depois virou hábito. Eu já entrava numa conversa pensando em como sair dela sem briga. Henrique baixou a cabeça. Eu parei de te dar a chance de me ouvir, porque eu já tinha mostrado que não ouvia. Sim. A resposta não veio como acusação. Veio como fato. Henrique tocou a borda da mesa. E agora Camila demorou. Agora eu não volto para casa. Ela assentiu. Tá. Ela pareceu surpresa. Só isso. O que você quer que eu faça? Não sei. Henrique olhou para ela. Eu sei o que eu quero. O que quero reconstruir. Camila não desviou. Mas não sei se você quer. Eu também não. Henrique assentiu. Então a gente começa daí. Da dúvida, da verdade. Camila ficou alguns segundos em silêncio. Depois empurrou a cafeteira na direção dele. Serve-me. Henrique pegou. Isso significa alguma coisa. Significa que eu quero café. Entendi. Henrique. Tá bom. Ela quase sorriu. Ele encheu a xícara. Não tocaram no assunto do casamento de novo naquela noite. Uma semana depois, Camila entregou os documentos a profissionais independentes para revisão. Henrique fez o mesmo com os registros do grupo. Maurício foi localizado no exterior. Mas qualquer consequência dependeria de um processo longo. Lúcia não tentou impedir. Também não procurou a filha, até mandar uma única mensagem. Não espero que você me perdoe. Só não deixe meu medo virar o seu jeito de viver. Camila leu 2 vezes. Não respondeu. Depois bloqueou o número. Não para punir. Para ter silêncio pela primeira vez, sem que ele fosse imposto por outra pessoa. Meses mais tarde, Henrique estava no mesmo apartamento onde tudo tinha começado. A mesa de jantar fora trocada. Não porque estivesse quebrada. Camila simplesmente não queria mais olhar para ela. Ela ainda não tinha voltado de vez, mas havia uma escova de dentes no banheiro, algumas roupas no armário e uma chave outra vez no bolso dela. Henrique entrou na cozinha. Minha mãe ligou. Camila olhou e perguntou se a gente vai no almoço domingo. E o que você respondeu? Henrique encostou no balcão. Que ia perguntar para você? Camila ergueu uma sobrancelha. Só isso, só. Não explicou por mim. Não. Não disse que eu ando cansada. Não. Não inventou compromisso. Não. Camila ficou olhando. Henrique abriu os braços. Eu tô evoluindo. Devagar. Mas com consistência. Ela sorriu. Ele se aproximou.
mas parou antes de tocar. Lá, Camila percebeu. Pode. Henrique segurou a mão dela. Nada mais. Depois de alguns segundos, Camila entrelaçou os dedos nos dele. Eu ainda tenho medo de falar algumas coisas. Ela disse. Fala mesmo assim. E se você não gostar, eu provavelmente não vou gostar de várias. Ila olhou pra ele. Henrique apertou de leve a mão dela. Mas eu escuto antes. Camila assentiu. Era pouco. Depois de tudo, parecia pouco. Mas durante anos o casamento deles tinha sido destruído por coisas pequenas. Uma versão contada primeiro. Uma pergunta que não foi feita. Uma frase interrompida. Um silêncio interpretado errado. Talvez também fosse pelas pequenas coisas que ele precisasse ser reconstruído. Camila olhou pela janela. Henrique não perguntou o que ela estava pensando. Esperou. Ela virou. Domingo eu não quero ir no almoço. Tá. Quero ficar aqui. Tá. E não quero falar da minha mãe. Tá. Camila apertou os olhos. Você só sabe falar. Tá agora. Henrique sorriu. Eu tenho outras opções. Quais pedir pizza? Melhorou. Ele pegou o celular. Camila segurou o braço dele. Depois, Henrique guardou. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Não era perdão completo. Não era volta ao que existia antes. Aquilo tinha acabado. E talvez precisasse acabar. Porque o Henrique, que acreditava conhecer a esposa sem ouvi-la, não podia continuar casado com a Camila, que sobrevivia calando. Se ficassem juntos, teria que ser de outro jeito, sem alguém chegando primeiro com uma versão pronta, sem silêncio usado como prova, sem amor confundido com controle. Naquela tarde, Henrique tinha voltado mais cedo e ouvido Lúcia humilhar a própria filha. Achou que aquele era o segredo. Não era. O verdadeiro segredo era mais simples e mais doloroso. Camila não tinha aprendido a se calar porque era fraca. Ela tinha aprendido porque, por muito tempo, toda vez que tentava falar, alguém já tinha decidido o que suas palavras significavam. E Henrique finalmente entendeu que amar alguém não era terminar a frase por ela. Era ficar ali até ela conseguir terminar sozinha. Agora me conta qual momento dessa história mais te marcou, quando Henrique percebeu que Lúcia sempre chegava primeiro com uma versão sobre Camila. Quando ele admitiu que a manipulação funcionou porque explorava os próprios defeitos. Ou quando Camila decidiu que reconstruir o casamento não significava voltar ao que existia antes. Diz nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Se você chegou até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje e deixa um like para mais gente conseguir encontrar.